Vamos dar continuidade ao estudo da Epístola aos Hebreus, como temos feito há 16 semanas. No último estudo, terminamos de ver o segundo capítulo, em que o escritor sacro enfatiza a natureza humana de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Eu lembro que, desde os primeiros tempos do cristianismo, a Igreja insistiu em afirmar as duas naturezas de Cristo, tanto a divina quanto a humana, uma vez que ele era 100% Deus e 100% homem. A realidade das duas naturezas de Cristo é fartamente demonstrada nas páginas da Sagrada Escritura. Como essas duas naturezas se harmonizavam durante o seu ministério na Terra, é, contudo, um mistério para nós. Nem tudo, na verdade, está revelado para os cristãos, pois, como está escrito em Deuteronômio 29, 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. A respeito de Cristo, pode-se afirmar com toda convicção que tudo o que precisamos saber está perfeitamente revelado na Bíblia, e isso inclui tanto a sua divindade quanto a sua humanidade. São verdades que Deus quis comunicar aos seres humanos. São verdades que nos pertencem e que devemos transmitir aos nossos filhos e aos nossos semelhantes. Assim, o primeiro capítulo de Hebreus demonstra a divindade de Cristo e o segundo capítulo demonstra a sua humanidade, com destaque para o fato de que ele é o nosso sumo sacerdote, que fez a propiciação pelo nosso pecado. Se você, meu ouvinte, tem alguma dúvida a respeito do que é a propiciação, eu sugiro que vá até o seu computador ou o seu celular, entre no SoundCloud ou baixe esse aplicativo e busque no SoundCloud pelo nome deste programa, que é Mensagem Cristã para Hoje. Aí você entra na pasta dos estudos na Carta de Hebreus e baixa o 14º e o 15º estudos, onde eu tratei com bastante detalhes da doutrina da propiciação. Antes de avançarmos, eu quero compartilhar com você o resumo que o professor Simon Kistemaker faz do segundo capítulo de Hebreus no seu excelente comentário desta carta, publicado pela editora Cultura Cristã. Diz ele que a Epístola aos Hebreus é caracterizada pelo ensino e pela exortação pastoral. O escritor é mestre e pastor. Como supervisor espiritual, ele constantemente exorta seus leitores a ouvirem atenta e obedientemente a palavra de Deus. Ele demonstra um genuíno interesse pelo bem-estar espiritual dos destinatários de sua carta. Um desses leitores talvez pergunte se Jesus, o divino Filho de Deus, desconhece a natureza humana. A resposta, no capítulo 2, é dada na forma de uma longa citação do Salmo 8. Jesus foi feito por um pouco menor que os anjos, mas agora, por causa de sua morte, ressurreição e ascensão, ele está coroado com glória e honra. Jesus cumpriu as palavras do Salmo 8, e por meio desse cumprimento obteve a salvação para seu povo. Nenhum anjo poderia ter cumprido a tarefa que Jesus cumpriu ao provar a morte por todos. Ele é um com os seus irmãos, porque juntos eles constituem a família de Deus. Jesus, o Filho de Deus, é verdadeiramente humano e se identifica totalmente com seus irmãos. Por causa dessa identidade, Jesus tornou-se misericordioso e fiel sumo sacerdote no serviço a Deus. Ele liberta seu povo do pecado e permanece com ele em tempos de tribulação e tentação. Jesus, de modo solidário e ao mesmo tempo íntimo, entende os problemas que os crentes enfrentam. Agora, meu ouvinte, vamos passar para o capítulo seguinte. Acompanhe então a leitura de Hebreus, terceiro capítulo, do 1º ao 6º verso, em que a palavra de Deus diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão,
Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Meu ouvinte, o tema do 3º capítulo desta carta pode ser facilmente percebido nesses 6 versículos que eu acabei de ler. Ele trata da superioridade de Jesus em relação a Moisés. Alguém que não esteja acostumado a ler a Bíblia poderá estar se perguntando: novamente vamos ouvir sobre Jesus? O 1º capítulo tratou da sua divindade, o 2º tratou da sua humanidade, e o 3º vai falar dele novamente? Sim, meu ouvinte, vamos falar de Cristo Jesus novamente. Isso porque a Bíblia inteira aponta para ele. De Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é cristocêntrica. Cristo é o centro da Bíblia. Não existe tema mais importante para alguém que se considera cristão do que aprender sobre esse precioso nome, que, como o apóstolo Paulo afirma em Filipenses, capítulo 2, versos 9 a 11, é o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia, toda língua haverá de confessar o senhorio de Cristo Jesus, meu ouvinte. Você já tinha pensado nisso? Você já pensou nisso? Mas isso não significa que haverá salvação para todos. Significa que todos, mesmo os não salvos, terão um dia que admitir o que os verdadeiros cristãos já sabem, que não existe salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Você lembra quem disse isso? Foi o apóstolo Pedro. E essa afirmação está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, 4º capítulo, verso 12, onde você pode conferir. Não existe salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Então, vamos sim continuar falando sobre Jesus Cristo, esse precioso e incomparável nome, que, muito mais do que em nossos lábios, deve estar presente em nossos corações. O tema do 3º capítulo, do qual eu li apenas 6 versos, é a superioridade de Cristo em relação a Moisés, o grande líder que no passado distante conduziu o povo hebreu, ou o povo judeu, do cativeiro no Egito para a liberdade na terra de Canaã, onde hoje é Israel. Esses 6 versos têm muito a nos ensinar. E podemos aprender bastante fazendo perguntas, levantando questões sobre o texto. A primeira questão que surge diz respeito à expressão santos irmãos, que aparece logo no começo do 1º verso. Por qual razão o escritor sacro chama os leitores da sua epístola de santos irmãos? Bem, primeiramente devemos lembrar que a palavra santos na Bíblia não tem nada a ver com a ideia popular de alguém que já morreu e supostamente faria milagres. Isso não tem nada, não tem nenhuma base bíblica. Quando encontramos o termo santos dirigida
a seres humanos na Bíblia, a referência é sempre aos servos fiéis de Deus, quando se trata do Antigo Testamento, e aos cristãos, quando estamos no Novo Testamento. Assim, no livro de Levítico, capítulo 19, versos 1 e 2, vemos a ordem que Deus deu a Moisés. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. A nação israelita foi formada conservando esse princípio de que eles todos eram o povo santo do Deus Santo. Dessa forma, com naturalidade, os escritores do Antigo Testamento referiam-se aos israelitas como santos. Um exemplo apenas extraído do livro dos Salmos. No Salmo de número 30, verso 4, o salmista Davi conclama: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. No Novo Testamento, a palavra santo é aplicada às pessoas tementes a Deus. É assim que o rei Herodes considerava o profeta João Batista, como lemos no Evangelho conforme Marcos, 6º capítulo, verso 20, onde está: Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo. João Batista, meu ouvinte, nunca fez nenhum milagre, mas era tido como um homem santo nos moldes dos profetas do Antigo Testamento. Porém, no Novo Testamento, o termo santos é aplicado mais diretamente aos cristãos comuns, aos membros das igrejas que foram se formando a partir da descida do Espírito Santo em Jerusalém no dia de Pentecostes. Assim sendo, ao escrever aos cristãos de Roma, o apóstolo Paulo os chama de santos. Vemos isso na Epístola aos Romanos, 1º capítulo, já na introdução, no verso 7. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos. Na Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia da Igreja Católica, esse versículo diz: a vós todos que estais em Roma, amados de Deus e chamados à santidade. Temos aí uma ligeira variação, mas o sentido é o mesmo. Outro exemplo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, o apóstolo Paulo lembra aqueles cristãos da arrecadação que estava sendo feita para ajudar as igrejas da Judéia, que estavam passando por sérias dificuldades. Então ele diz no primeiro verso desse capítulo: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Observe, coleta para os santos. E o que diz a Bíblia Católica nesse verso? Diz a mesma coisa. Quanto à coleta para os santos, segui também vós as normas que estabeleci para as igrejas da Galácia. A Bíblia de Jerusalém traz inclusive uma explicação no pé da página. Consta ali: os santos são os cristãos de Jerusalém. Apenas mais um texto. Filipenses, 4º capítulo, verso 21. Ao terminar essa amorosa carta aos cristãos da cidade de Filipos, o apóstolo Paulo diz: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. No verso 22, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A Bíblia de Jerusalém emprega os mesmos termos. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. E no 22, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa do imperador. Esses são apenas uns poucos exemplos, mas bastam, meu ouvinte, para entendermos que a palavra santo, com letra minúscula, quando é usada na Bíblia para falar de pessoas, significa que se trata de alguém temente a Deus, e no caso do Novo Testamento, trata-se de um cristão, alguém que foi convertido pela ação do Espírito Santo ao Senhor Jesus Cristo, depositando nele toda a sua fé e que procura viver em santidade de vida. A ideia que o Novo Testamento transmite é que Deus considera um santo
alguém que está em Cristo. Desta forma, o escritor da Epístola aos Hebreus dirige-se aos seus leitores como seus irmãos na fé, membros como ele da família de Deus e participantes da vocação celestial. Isso nos leva à segunda questão do nosso texto base. O que é vocação celestial? Estaria o escritor sacro se referindo aos dons que o Espírito Santo concede aos cristãos, como lemos em textos como 1 Coríntios, capítulo 12, e Efésios, capítulo 4? Ou será que se trata dos talentos que Deus nos concede, nossos talentos naturais? Será isso? Não, meu ouvinte. A vocação celestial é outra coisa e é mais abrangente do que isso. E aqui eu recorro às definições que alguns homens de Deus deixaram sobre essa expressão. Começo pelo amado pastor Matthew Henry. Em seu comentário do Novo Testamento, publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, Matthew Henry diz que participantes da vocação celestial significa participantes dos meios da graça e do Espírito Santo da graça, que veio do céu e por meio do qual os cristãos são, de forma eficaz, chamados das trevas para a maravilhosa luz. Esse chamado que traz o céu à alma dos homens, elevando-os a uma disposição e a conversas celestiais, e os prepara para viverem para sempre com Deus. Meu ouvinte, volte algumas páginas na sua Bíblia e abra na Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, 1º capítulo, versos 13 e 14, onde lemos que Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É assustador imaginar que as pessoas sem Cristo estão num império de trevas, mesmo que suas vidas transcorram alegres e despreocupadas. Mas a Bíblia não é um livro romântico. Ela não pinta um mundo cor-de-rosa. Ela é realista e mostra o mundo como Deus o vê e não como nós gostaríamos que ele o visse. E o que ele vê é isso. Na carta aos Efésios, por exemplo, 2º capítulo, versos 1 a 3, nos é informado que as pessoas sem Cristo estão mortas em seus delitos e pecados. É assim que Deus as vê, mortas em seus delitos e pecados. De quem a Bíblia está falando? Ela está falando só dos bandidos que ganham as manchetes dos jornais por grandes crimes? Coisas horríveis? Não. Não é só deles. A Bíblia está falando de gente comum, como eu ou você. Mas gente que vive como se Deus não existisse, ignorando sua vontade revelada, tendo de Cristo Jesus uma pálida ideia, não raro uma ideia sem qualquer base bíblica, ingênua e até infantil. Uma ideia reduzida daquele que, como vimos há pouco, é o nome que está acima de todo nome. Todo nome, meu ouvinte. Você já pensou nisso? Mas o texto de Colossenses que acabei de ler nos diz que Deus nos liberta desse império das trevas. E o texto de Efésios, se você continuar lendo, diz que Deus dá vida a esses que estavam mortos. E como ele faz isso? Ele faz isso por meio de Cristo Jesus. Deus o faz pela sua providência. Ele faz com que o homem e a mulher ouçam as boas novas do Evangelho, de que seu Filho amado deu a sua vida na cruz para perdoá-los, para redimi-los dos seus pecados. O Espírito Santo quebranta seus corações, convencendo-os dos seus pecados e da necessidade tremenda que possuem de ter um Salvador, um Redentor. Aí, em arrependimento e fé, eles são espiritualmente aproximados de Cristo Jesus.
E o Espírito Santo os regenera, faz deles novas criaturas. Deus os justifica, Deus lhes dá a vida abundante que Jesus prometeu. A vocação celestial é esse chamado irresistível que Deus faz aos seus eleitos, tirando-os do destino indesejável que teriam sem Cristo e chamando-os para serem seus filhos, dando-lhes total salvação. Russell Champlin, em seu comentário do Novo Testamento, publicado pela editora Millennium, lembra que somente na carta aos Hebreus encontramos essa expressão vocação celestial. Mas a ideia de um elevado e santo destino para o qual somos convocados é comum nos escritos do apóstolo Paulo. O Senhor Jesus habita nos lugares celestiais, estando à mão direita de Deus Pai, como os primeiros versos desta carta afirmam. Dali, na qualidade de nosso sumo sacerdote, ele nos chama para que o sigamos e prepara para nós todas as provisões, para que correspondamos a esse chamado, garantindo que a nossa jornada será bem sucedida. E por fim, a terceira questão que o nosso texto base, Hebreus 3, verso 1, nos sugere, é justamente a pergunta com que eu encerrei o estudo da semana passada. Por qual razão o autor de Hebreus chama o Senhor Jesus Cristo de apóstolo, título que não lhe é aplicado em nenhum outro livro de toda a Bíblia? Você pensou a esse respeito, meu ouvinte? Bem, para entendermos essa questão, precisamos primeiro ver o significado da palavra apóstolo. Russell Champlin afirma que essa palavra deriva do grego e significa enviado, alguém que foi enviado. É o termo que foi aplicado aos 12 discípulos especiais de Cristo, conforme lemos no Evangelho de Mateus, 10º capítulo, versos 1 a 4. O professor Simon Kistemaker concorda com essa definição e vai além. Diz ele que o apóstolo não é meramente um enviado. A palavra tem o significado mais profundo de embaixador. Ele é empossado com a autoridade daquele que o envia. Além disso, ele pode e deve falar somente as palavras que seu superior lhe dá. É proibido para ele expressar suas próprias opiniões, quando elas diferem das opiniões de quem o enviou. Jesus, então, proclama a própria palavra de Deus. Ele traz o Evangelho, as boas novas. O pastor Matthew Henry chama a nossa atenção para o fato de que, ao nomear Cristo Jesus de apóstolo, o escritor de Hebreus pretende que seus leitores considerem que Cristo é o primeiro ministro da igreja cristã, da igreja do Evangelho. Ele é um mensageiro e o principal mensageiro enviado por Deus aos homens, com a mais importante missão, o grande revelador daquela fé em que professamos crer e o grande revelador da esperança que professamos ter. Eu lembro a você que, num certo sentido, todos os profetas do Antigo Testamento foram apóstolos, uma vez que eles foram enviados por Deus para exortar ou confortar o seu povo. E todos eles procuravam ser fiéis nesse ofício, apesar do quanto de sofrimento isso acarretou para a maioria deles. Mas Cristo é maior do que todos aqueles heróis da fé. Russell Champlin lembra que, acima de todos os enviados por Deus, aparece o Filho, que é divino e pré-existente, que se encarnou e que, tendo sido glorificado, tornou-se o nosso sumo sacerdote. Na pessoa de Cristo é que temos supremamente a mensagem de Deus. Moisés foi enviado para tirar Israel do Egito e introduzi-lo na terra de Canaã. Mas Cristo conduz o seu povo desde o deserto deste mundo até
às esferas celestiais. Você deseja saber qual é a mensagem de Deus, meu ouvinte? Venha até Cristo Jesus. No Evangelho conforme João, 6º capítulo, a partir do verso 41, temos a narrativa de uma ocasião em que o Senhor Jesus proferiu um discurso que desagradou à plateia que o ouvia. Isso aconteceu quando ele estava pregando na sinagoga em Cafarnaum. No entanto, o que ele falou é a pura mensagem vinda de Deus. Ele afirmou que ele é o pão da vida. Afirmou que quem nele crê tem a vida eterna. Afirmou que os que pertencem a Deus vêm até ele e aproximam-se dele. No verso 66 desse texto, temos a informação de que, à vista do que Jesus havia dito, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Acharam seu discurso muito duro. Jesus então perguntou aos 12 apóstolos: por acaso vocês também querem se retirar? E o apóstolo Pedro respondeu por si mesmo e pelos demais: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Meu ouvinte, no que você tem crido? Quem é Cristo Jesus para você? A Bíblia afirma, como lemos hoje, que ele é o apóstolo da nossa fé, pois nele temos supremamente a mensagem de Deus. Não existe outro nome como o dele, porque não há ninguém como ele, nem aqui, nem no céu. Desvencilhe-se, meu ouvinte, de tudo que ofusca a pessoa de Cristo em seu coração. Não divida a adoração que só ele merece com nenhum outro nome. Lembre-se do que disse o apóstolo Pedro lá no livro de Atos. Não existe nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos. Considere estas palavras do mesmo apóstolo ditas há pouco. Para onde iremos, Senhor? Tu tens as palavras da vida. Sim, Pedro estava certo. Só Cristo tem as palavras da vida. Mais ainda, só em Cristo podemos obter verdadeira vida. Pense nisso com carinho, meu ouvinte. Peça ao Senhor que seu Espírito Santo o ilumine. Ore buscando essa iluminação, buscando compreensão sobre tudo o que você ouviu aqui. Que o Senhor o abençoe. E em tudo isso, que toda a honra, o poder e a glória sejam tributados ao Senhor, hoje e para todo sempre. Amém.